A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Quero agradecer a todos vocês, desde já, por participarem, por nos apoiarem, por nos acompanharem neste trabalho, Disse Jesus. E hoje, no episódio de hoje, o quarto episódio, nós estamos num lugar muito especial, como vocês podem ver, a Ponta da Piedade, lugar muito bonito, né? Um lugar maravilhoso, e vocês já vão entender por que nós estamos gravando aqui na Ponta da Piedade, no Conselho de Lagos, no Algarve, sul de Portugal. Meus queridos irmãos, o episódio de hoje tem o tema de Está Escrito. E nós estamos a falar sobre a tentação de Jesus no deserto. O último episódio, nós falamos da primeira parte da tentação de Jesus no deserto. E o título era Nem Só de Pão. Mas a tentação de Jesus no deserto, ela tem três partes. Ela é dividida em três partes, ou três tentações, como alguns preferem. Tá? A primeira delas foi quando Satanás faz a proposta ao Senhor Jesus para transformar pedras em pães. Nós falamos sobre isso no episódio passado. Tá? A tentação do Senhor Jesus quando ele estava com fome. A tentação de Satanás foi na área física. Agora, as duas partes seguintes da tentação do Senhor Jesus no deserto, ela é espiritual, no âmbito espiritual. Como nós falamos já anteriormente, Satanás tenta pôr em causa, em dúvida, a palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala sobre a sua palavra. E Satanás quer pôr em dúvida, em causa, questionar, como ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden, até hoje. Essa é a estratégia de Satanás. Bem, nós vimos já que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Não é ocasional, é intencional. O propósito de Deus é que Jesus fosse tentado e fosse aprovado. Como nós já falamos, aquilo que Israel falhou, naquilo em que Israel falhou, Jesus foi aprovado. Ele venceu, onde Israel foi derrotado. Onde o primeiro homem, Adão, pecou, falhou, Jesus triunfou. Ele demonstrou, ele deu prova de ser o servo fiel a Deus, obediente a Deus, o filho amado que agradava o Pai. E é isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Eu quero ler para vocês Mateus capítulo 12, versículo 18, onde o evangelista Mateus vai fazer uma referência à profecia de Isaías, que diz assim: Este é o meu servo, a quem eu escolhi, o meu predileto, no qual tenho a maior satisfação. Porei nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade aos povos. Aleluias! Profecia de Isaías citada pelo evangelista Mateus. E nós temos uma palavra também do autor aos Hebreus, muito interessante, falando também, que nos faz lembrar também a tentação de Jesus no deserto, que diz assim: Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Cristo, aleluias, representando a raça humana, representando o ser humano, ele foi tentado em tudo e venceu. Ele padeceu. A expressão aqui do autor aos Hebreus é muito interessante. Ela fala que ele, sendo tentado, padeceu. Meus irmãos, isso significa que a tentação de Jesus não foi algo raso, simples, não foi uma farsa. Ela foi verídica, foi verdadeira. Ela foi autêntica, foi intensa, foi um clima de guerra, foi um ambiente de guerra, um ambiente difícil. Ele padeceu. Ele sofreu naquilo que foi tentado. Então, assim como nós sofremos nas nossas tentações, Jesus também padeceu nas suas tentações. Porém, ele triunfou, ele venceu como um servo obediente, um servo fiel, o Filho amado de Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bom, como eu falei, essa tentação é dividida em 3 partes e Jesus vence cada uma delas, cada parte. Jesus vence essa tentação por meio da sua palavra. Nas respostas de Jesus para Satanás, em cada vez que ele foi tentado, ele vai citar a palavra do Senhor em Deuteronômio. Tá? Na primeira parte da tentação, ele vai falar em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Na segunda parte da tentação, Jesus responde a Satanás, e o que ele vai falar está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E a terceira, ele vai responder, e a sua resposta está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 a 15. Aleluia. E ele disse nas 3 partes, está escrito. Essa palavra está escrito, essa expressão no grego dá a ideia de algo que aconteceu e que prevalece. Algo que aconteceu no passado, mas que tem o mesmo valor ou que continua nos dias de hoje, que continua ainda hoje. Então significa que aquilo que Deus falou, aquilo que está escrito é eterno, não vale, não passa. O seu valor é o mesmo, continua, permanece, está escrito. A palavra do Senhor é imutável, infalível. Aleluias! Isso significa que nós podemos confiar nela. Ainda nos dias de hoje, podem passar os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus! Episódio de hoje, está escrito. E essa segunda parte da tentação está em Mateus capítulo 4, do versículo 5 a 7, que diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, então vejam bem, Satanás, na sua estratégia, na sua estultícia, ele vai colocar em causa, em questão, em dúvida, a palavra de Deus. Veja bem, no batismo, como que Deus se referiu a Jesus? Ele disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus dá testemunho que Jesus é filho de Deus. Ele testifica, ele declara isso. Jesus, o Filho de Deus. Porém, Satanás agora ele se apresenta de forma muito astuta, sagaz, colocando em causa isso, dizendo: se tu és filho de Deus. Mas não foi isso que Deus disse. Deus afirmou: tu és, este é o meu filho amado. Então, amados irmãos, o que Satanás está a fazer aqui é distorcer a palavra do Senhor, e ele vai omitir uma parte da palavra do Senhor. Satanás disse para Jesus: está escrito, aos teus anjos dará ordem e eles te guardarão para que não tropeces em pedra alguma. Na verdade, o que está escrito, Satanás está tentando usar aqui, citar o Salmo 91, versículo 11 e 12, que diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Observe, Satanás omitiu esta parte. Guardarão em todos os seus caminhos. Isso Satanás omitiu. Não é simplesmente o fato de dar ordem para que eles te guardem. Não é simplesmente eles te guardarão de tropeçar. Não é somente isso, mas de guardarão em todos os seus caminhos. Ou seja, no caminho do Senhor, Deus guarda aquele que anda no seu caminho. Deus guarda aquele que anda no caminho da obediência, no caminho da palavra. E Satanás queria que Jesus desobedecesse, que ele saísse da palavra. Ele omitiu essa questão. Nós não podemos provocar o Senhor. Está escrito, Deus vai guardar. Mas a palavra diz, guardar aquele que obedece, guardar aquele que anda nos seus caminhos. Se Jesus se desviasse da vontade do Senhor para fazer a vontade de Satanás, certamente ele estaria fora dessa cobertura da profecia, da palavra do nosso Deus. Satanás quer fazer você se desviar da cobertura da palavra, da proteção da palavra, para que você tropece,
para que você caia. Eu quero dizer uma coisa para você. Não existe meia verdade. Não existe. Toda meia verdade, ela é uma mentira. Toda meia verdade, ela é uma mentira. Tá? E o que Satanás estava a fazer aqui era pôr em prática uma filosofia de vida que muitas pessoas usam e que é maligna, uma forma de vida em que diz que os meios justificam o fim. Veja bem o que Satanás queria que Jesus fizesse. Lá embaixo, no templo, haviam muitas pessoas. O templo era cercado de pessoas, rodeado de pessoas. Certamente multidões estavam ali embaixo. Se Jesus aparecesse, veja bem, no início do seu ministério, Jesus ainda era desconhecido da maioria. E se naquele momento, no início do seu ministério, se ele aparecesse ali em grande, descendo, guardado pelos anjos, descendo, cercado pelos anjos, certamente toda a multidão correria para ver Jesus. Os judeus esperavam a manifestação do Messias em grande, a manifestação gloriosa do Messias. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim. O caminho de Deus é o caminho da cruz, é o caminho da humildade e da obediência, do serviço. Esse é o caminho em que Deus é glorificado. E Satanás quer encurtar este caminho, quer criar para Jesus um atalho, quer que ele tome um atalho. Ele apareceria em grande e as multidões correriam para ele. E aí ele já teria toda a multidão à sua volta. Os meios não justificam o fim. Os meios não justificam o fim. Evidentemente que Deus quer e desejava isso, que toda a multidão se voltasse para Jesus e se prostrasse diante dele e reconhecesse que ele é o Messias, mas não desta forma, não por sinais. A multidão pediu a Jesus um sinal e ele disse: não vos será dado outro sinal, senão o de Jonas, ou seja, 3 dias. E o maior sinal é esse: ele morreu na cruz, como ovelha, foi levado para o matadouro e não abriu a sua boca, diz a palavra do Senhor. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este é o grande sinal, este é o maior sinal, o sinal da sua morte na cruz. O sinal é a sua morte e a sua ressurreição no 3º dia. É nisso que os homens precisam crer. Este é o sinal que eles precisam ver. E mais uma vez, meus queridos irmãos, Jesus ele vai usar a palavra de Deus. Ele vai levantar a sua espada contra Satanás e vai dizer para Satanás: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus vai citar, como eu já falei, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Israel foi provada no deserto. Israel tentou o Senhor. E Jesus está fazendo aqui menção daquela passagem em que o povo pede água no deserto, em que o povo clama por água e o povo questiona: estará o Senhor no nosso meio? O Senhor realmente está conosco? Isso é tentar o Senhor. E o Senhor disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Bem, e na terceira parte da tentação de Jesus no deserto, Satanás vai pegar o Senhor Jesus e vai levar para um lugar ainda mais alto. Veja bem, Satanás, ele vai apostar tudo. Ele vai apostar, vai fazer a sua maior aposta, a mais alta aposta. Vai levar o Senhor para o lugar mais alto e ali ele vai mostrar todos os reinos. Todos os reinos e a glória destes reinos. E ele vai fazer uma proposta surpreendente para Jesus. Ele vai dizer para Jesus: se tu me adorares, se tu prostrares diante de mim, eu te darei todos esses reinos. Todos os reinos do mundo serão teus. Uau! Meus amados irmãos, vejam bem, Satanás mais uma vez usa a sua filosofia maligna. Os meios justificam os fins. Todos os reinos do mundo se prostraram diante do Senhor Jesus. Nós sabemos que isso um dia há de acontecer. Todos vão dobrar os seus joelhos e vão confessar que Ele é Deus, que Ele é Rei. Todos vão confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Todos os reinos se prostrarão a Ele. Ele governará todas as nações, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus não poderia pegar atalho. Jesus não poderia encurtar o caminho. O caminho teria que ser a cruz e a sua ressurreição. Vejam bem, meus irmãos, há uma descrição
em Apocalipse capítulo 5, uma canção, na verdade, que é algo espetacular, que é tremendo. Nesta canção, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles declaram, eles manifestam a glória de Cristo Jesus, a glória de Deus. E ali nós vamos ver o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Vejam bem, quando João vê o livro, ele chora, porque ninguém podia abrir esse livro. Esse livro fala da salvação das nações, esse livro fala da salvação dos homens. E aí, ninguém poderia abrir este livro. E João chora. Então, Jesus entra em cena. O leão da tribo de Judá estava ali. E todos dizem, ele pode abrir o livro, porque ele foi morto e reviveu. Ele foi morto e ressuscitou. Aqui, meus queridos irmãos, mais uma vez, nós vemos que sem a cruz, sem a morte de Jesus e sem a ressurreição, não haveria salvação. Só houve salvação por causa da sua morte e ressurreição na cruz. Ninguém mais poderia abrir este livro. E no versículo 12 e 13, eles dizem assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Aleluia! Então o que Jesus recebe, o que João está descrevendo aqui em Apocalipse capítulo 5, é muito maior, nem se compara a esta glória que Jesus recebeu de Deus. A verdadeira glória só pode vir de Deus, não vem do diabo, não vem de Satanás. A verdadeira glória é aquela que Deus deu ao Filho. E João vê isso. E João tem essa visão espetacular, maravilhosa, mas Satanás tenta tirar Jesus do propósito, tirar Jesus do caminho, oferecendo a ele uma falsa glória, uma glória ilusória. E é isso que Satanás tem feito com os homens nos dias de hoje. Até hoje a sua estratégia é a mesma, mas eu, você, nós devemos nos manter firme no caminho do Senhor, o caminho do serviço, o caminho da humildade, da obediência, porque Ele glorificará aqueles que se humilham, aqueles que se humilharem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus então vai levantar a sua espada mais uma vez, e Ele vai dizer a Satanás, Ele vai ordenar a Satanás que se retire, aleluia. E Ele vai dizer, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 ao 15. Aqui está a primeira, a mais alta obrigação do ser humano. Adorar somente a Deus, servir somente a Deus. O primeiro, o grande mandamento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Israel falhou naquilo que foi o primeiro grande mandamento, porque Israel buscou outros deuses. Israel serviu aos ídolos, buscou os ídolos das nações e adorou aos ídolos das nações. Aquilo que Israel falhou, Jesus foi fiel. Israel buscou a glória dos homens. Israel não buscou a glória de Deus. E Senhor Jesus, Ele é aprovado no que Israel falhou. Finalmente, Satanás se retirou e os anjos vieram, diz a palavra do Senhor, para servir o Senhor Jesus. Os anjos de Deus, ministradores dos servos fiéis, ministram, trabalham a favor dos servos, daqueles que são fiéis a Deus, que são obedientes a Deus. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, para nós concluirmos, este episódio, está escrito, o que Deus falou não pode passar, é imutável, infalível, é eterno. Você pode confiar nesta palavra, você pode acreditar nela, ela é o poder para vencer. Aleluia! E Jesus nos deu o exemplo, vencendo Satanás por meio da sua palavra. Eu quero orar por você. Nesta hora, quero te convidar a orar comigo. Peça ao Senhor que Ele dê um coração fiel. Fiel à palavra do Senhor. Fiel à vontade do Senhor. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, em nome de Jesus, por essa palavra tão maravilhosa que é a tua palavra.
O Senhor tem nos abençoado tanto, Senhor, com esta palavra. Quero te pedir, a Deus querido, pelo meu amigo, meu irmão que está ouvindo, minha irmã, aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta hora, este vídeo. Ó Pai querido, que o Senhor os abençoe, lhes ajude a serem fiéis ao Senhor, a terem, ó Pai querido, um coração humilde e obediente ao Senhor, como Jesus, ó Pai querido. E o Senhor certamente dará vitória para aqueles que são fiéis. O Senhor tem coisas poderosas e grandiosas para aqueles que obedecem à Tua palavra e são fiéis à Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos, e até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus os abençoe em nome de Jesus.